Que a paz do Senhor nos alcance. Amém? Hoje, o nosso despertar com Cristo vem cheio da presença de Deus. E eu fiquei um pouco sem entender o que Deus queria falar nesta manhã, quando Ele me dirigiu ao livro de Ruth, na Bíblia Sagrada, o livro de Ruth. E, irmãos, a reflexão é quando tudo parece perdido. O Senhor quer que aquela que pensa que acordou hoje com uma ideia de que já está perdido, ou aquele que há alguns dias, há algum tempo, perdeu totalmente a esperança. Disse assim: deu tudo errado. Eu não tenho motivo de alegria. Eu não tenho mais nenhum motivo de sorrir. Eu não tenho mais alegria. Quando tudo parece perdido. Aí o Senhor vai e me conta a história de Ruth. Quem era Ruth? Era a nora de Noemi. E Noemi, ela era casada com Elimeleque. No livro de Ruth, eu vou ler algumas passagens, pulando, e vou explicar. Olha que interessante. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher, Noemi, e os seus 2 filhos. Noemi tinha 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com 2 filhos. Ela já se sentiu um pouco sem chão, porque ela perdeu o marido, ficou viúva com 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, que é o título do livro. E ficaram ali na Bíblia Sagrada, do Velho Testamento. E o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois, ela passou quase 10 anos, quando o esposo faleceu, ela ainda passou ali quase 10 anos com os filhos, que casaram com 2 moabitas, né? Depois, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E agora? Sozinha Noemi. Noemi perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi e Ruth, elas vão para Belém. Mas como é que acontece? Noemi, ela vai embora. Ela diz: não tenho mais nada aqui. E ela soube que lá não tinha mais fome naquela cidade, que ela veio com o marido para evitar o risco, as dificuldades na criação dos filhos. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ela tomou conhecimento que Deus estava abençoando o povo dela. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês. Assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo.
ela abençoou as duas noras, se despedindo delas, porque ela disse: vocês vão para a casa cada uma vai para a casa de sua mãe, porque vocês, e que Deus abençoe vocês, seja bondoso com vocês, porque assim como vocês foram bondosas com os meus filhos e comigo. O Senhor, olha só como é bom ser boa esposa, ser boa nora, para ter uma boa sogra. Que interessante. Ela abençoou as noras. O Senhor faça com que vocês sejam felizes. Continuou abençoando. Cada uma na casa de seu novo marido. Já pediu a Deus para Deus dar casamento para elas, para as meninas, para as jovens que ficaram viúvas. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: sogra boa, viu? Sogra muito boa, não tinha nada para oferecer às meninas. E ela explica: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre? Explicou: não tem mais como vocês ficarem comigo, eu não tenho mais como. Assim, ela achou assim: eu para vocês estou sendo um problema. Vão para a casa da mãe de vocês e casem novamente. Aí ela disse: voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou seja, ela não tinha esperança. Ou ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ou seja, ela disse: não dá certo vocês ficarem comigo. Eu não tenho nada de bom para oferecer a vocês. O que eu tinha, eu perdi, que eram os filhos. Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês. Porque ela já era idosa. Ela já não tinha mais esperança de nada. Porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Aqui, ela diz como que foi assim, que Deus, foi uma maldade aquilo que Deus fez com ela. No desespero, na dor, nós somos tendenciosos a achar que foi Deus que fez uma coisa muito ruim com a gente. Deixa que Deus está trabalhando na nossa vida. Cada um de nós temos o dia de partir. Mas ela não estava abandonada. Noemi se achava abandonada. Ela se achava sem esperança nenhuma. Tinha perdido esposo e filhos. Mas olha o que Deus faz. Então, de novo, elas choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. E Ruth, porém, se apegou a ela. Veja que interessante. O cuidado de Deus na vida delas. Foi melhor assim. Orfa também amava a sogra. Havia um relacionamento muito bom entre elas. Mas ela entendeu ali. Ela entendeu que realmente não daria certo ela prosseguir. Era uma renúncia muito grande. Ela sabia que ela ia ficar cuidando de uma idosa, viúva. E ela, viúva também. Ela sabia que era uma coisa muito difícil. A vida dela não ia ser fácil. Ela ia para um país onde ela não conhecia, era estrangeira ali, estrangeira, viúva, e ia cuidar da idosa. Sabia que a idosa não ia poder trabalhar. Já estava idosa. E ali, ela se despediu, chorosa, mas se despediu. E foi para a casa da mãe dela para casar novamente. Como a sogra tinha abençoado e tinha orientado. Mas a Ruth, ela insistiu. Ela aceitou o desafio de ficar com uma idosa num país estrangeiro e viúva ali. Mesmo assim, ela não pensou nela. Mas o Senhor pensou. Quando nós pensamos na dor do outro, o Senhor pensa na nossa dor. Ela estava ali totalmente desinteressada. Ela não estava pensando nela. Se ela pensasse nela, ela faria aquilo que a sogra disse. Volte para sua mãe e case novamente. Seria muito mais fácil fazer como Orfa fez, a outra.
Mas ela foi tão insistente que Noemi desistiu de despedi-la. Porque ela disse, eu irei com você. Sabe o que ela disse? Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Ela queria cuidar dela. Ela sabia que a vida daquela viúva ia ficar muito difícil. Era idosa. E ela sentiu a dor da viúva. Ela disse, não, eu irei com você para onde você for. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. E ela disse a coisa mais importante de todas. E o seu Deus é o meu Deus. Porque os moabitas tinham muitos deuses falsos, que nenhum Deus era. E lá eram os costumes deles. Mas essa menina, nesse passar do tempo com o povo de Deus, com o marido, que era israelita, e com a sogra, ela aprendeu a amar também o Deus verdadeiro. E nesta proposta aqui, ela disse, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. Ela pensava nisso, vou ficar com ela até ela morrer. Ela teve muita misericórdia de Noemi. Ela não largava Noemi. Mas não era pensando em receber algo em troca. É bom assim. E aí ela disse que aonde Noemi morresse, era lá que ela morreria e seria sepultada. Que o Senhor me castigue. Olha como ela já conhecia que tinha uma relação com Deus. Porque ela chegou e pediu que se ela disse que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte, que me separar de você. Ou seja, só na morte que eu vou me separar da senhora. Isso ela disse para a sogra. Aquela mulher sem esperança, que tinha perdido marido e filhos. E que ia voltar para a terra dela vazia, como ela diz ali na frente. Ela saiu cheia, saiu com marido, com filhos e voltou vazia. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém Noemi respondeu, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara. Porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Mais uma vez aqui ela aponta que o causador de tudo aquilo foi o Senhor. Na angústia, na tristeza dela. Mas era a mesma mulher que abençoava, que tinha acabado de abençoar as duas noras. Era uma mulher que realmente confiava em Deus. Mas mesmo achando que Deus tinha feito aquilo com ela, ela não se apartou de Deus. Mas ela pediu que não chamassem mais ela de Noemi, e sim de Mara, por causa da amargura que estava no coração dela. Mas ela nem sabia que Deus tinha muita coisa boa ainda para ela, muitas surpresas. Oh, aleluia! É assim que Deus faz. Se hoje você se sente amargurado, amargurada, saiba que Deus pode transformar o quadro. Como Deus fez na vida desta mulher, através de sua nora. Como é bom ser uma sogra boa. Se ela fosse aquela sogra chata que fica competindo o amor do filho com a nora. Noemi, ela tinha aceitado na hora quando ela despediu, tá bom, a senhora vá com Deus, viu? Que Deus tenha misericórdia da senhora. Mas não, ela foi uma boa sogra. Com certeza, as duas caíram em pranto quando ela se despediu e a outra só foi embora porque viu que realmente era um problema muito sério continuar ali, seguir com ela em outra cidade, em outro país,
que elas eram moabitas. E Noemi, israelita, nasceu em Belém, de Judá. Aí vejam bem, que coisa linda aqui. Aqui ainda era momento de dor. Ela desabafa para as amigas quando ela chega na cidade. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Deus colocou elas ali num tempo estratégico. No tempo certo, elas chegaram lá, na colheita da cevada. E aí Ruth diz à sogra, fique a senhora aqui, que eu sou nova ainda, vou lutar, vou à luta, vou procurar, vou colher, vou trabalhar, vou servir. Ela saiu daquela situação privilegiada que poderia estar com a mãe dela, na casa dos pais, tranquila. Não, ela foi mendigar espigas na colheita, porque as viúvas e os estrangeiros tinham direito. O pessoal vinha colhendo, os servos do dono da terra colhiam e as espigas, e aquelas mirradas, aquelas que caíam no caminho, aquelas menos bonitas nos olhos dos que estavam colhendo, elas ficavam no caminho. E as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, eles tinham direito de pegar aquilo e saía limpando. Ajudava porque limpava e comia daquilo que ninguém queria. E ela foi. Ruth se submeteu a isso, para que a sogra dela não morresse de fome. Olha o cuidado de Deus. Mas o que Deus faz? Aqui diz que enquanto Ruth estava ali catando, ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, que nós sabemos que foi por ação de Deus, Deus fez com que Deus propositadamente colocou aquela mulher numa terra de um homem que era parente da sogra dela. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, do sogro dela. Do marido de Noemi. Ela foi justamente, Deus foi direcionando ela para colher. Ela ali colhendo, entrou na terra de Boaz. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. Ou seja, era um homem que ele confiava em Deus. Era um homem temente a Deus. Boaz chegou ali para os ceifeiros e abençoou os ceifeiros, dizendo que o Senhor esteja com vocês. Homem bondoso, não era arrogante. Eles estavam ali trabalhando para ele e ele recebe e ele chega ali na terra dele, cumprimentando, já abençoando os seus servos. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Havia uma relação de respeito entre o dono da terra e os seus servos. Havia bênção de um para o outro. Tanto ele abençoou os seus servos, como eles o abençoaram. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O Senhor colocou os olhos dele em Ruth. O servo respondeu, essa moça é a Moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Noemi, quando falou Noemi, ele já sabe quem era. Que era a esposa do parente dele.
Ela me pediu que eu deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros, ou seja, na parte daquilo que ninguém queria mais. Ela não chegou lá, ei, eu quero ficar já aqui na parte que pega a espiga boa, eu quero do melhor. Não. Ela pediu a eles, aos servos de Boaz, que permitisse que ela colhesse aquelas sobras, aquilo que ninguém queria, para alimentar a ela e a sogra. Eles disseram, ela pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou ali desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Mostrou que ela era uma mulher esforçada. Então Boaz disse a Ruth. Aí Boaz foi até Ruth. Escute, minha filha. Você não precisa ir colher em outro campo. Ele pensou, ainda é parente. É a nora de uma parente nossa. Não vá para outro campo. Nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Para ela ficar com as servas dele. Para ficar mais protegida. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Para ela não se perder. Para ela ficar... Porque as servas sabiam onde era a terra dele. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Deus colocou nele um sentimento de proteção àquela mulher. O mover de Deus. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira. Ela mostrou a posição dela, o lugar dela e questionou, por que o Senhor está fazendo isso por mim? Boaz respondeu, olha só, por que ele estava tão bondoso com ela? Olha só, Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Ei, eu já soube como você é uma mulher corajosa. Você abandonou tudo por amor à sua sogra. Você deixou toda a sua parentela, tudo que você tinha na sua terra e veio acompanhar uma idosa que não tinha nada para oferecer a ela. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Aí ele começa a abençoá-la mesmo, mostrando que o Senhor pague pelo bem que você fez. A Noemi. Oh, como é bom fazer o bem. Nós somos abençoados. Principalmente se fizer da forma como Ruth fez. Desinteressada. Até agora você está vendo que Ruth é uma mulher que só pensa numa coisa. Ajudar, socorrer, consolar a sogra. Até aqui é isso que nós estamos vendo. E o Senhor viu isso. Viu isso nela e fez com que Boaz tomasse conhecimento do caráter daquela mulher, de como ela era uma mulher especial. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Entendeu? Olha que coisa linda. É nas asas do Altíssimo que nós devemos buscar refúgio. É nas asas do Altíssimo. E Boaz disse aqui que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Oh, meu Deus, é em tuas asas que nós encontramos o refúgio. É em tuas asas, Senhor.
em tuas asas. Quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. O bom lugar de se estar. O lugar que nós devemos correr para ele. É debaixo das asas do Altíssimo. É nele que nós vamos encontrar o refúgio. Quando tudo parece perdido. Então Ruth agradece e fica tudo muito bem. Ela comeu, mas não comeu todo, guardou para a sogra, porque ele ofereceu que ela comesse ali com eles, com as pessoas todas que estavam ali se alimentando. Aí olha o que ele recomenda aos servos dele. Olha quando um homem quer honrar uma mulher, mas não quer que ela sinta vergonha da situação dela. Ela ali numa situação de humilhação, ela estava ali pegando as migalhas, o restante, o que não queriam. Aí olha só o que ele fez. Ele chama o servo e diz: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair. Espigas boas, deixem cair. Para que ela as apanhe e não a repreendam. Ou seja, faça de conta que não está nem vendo. Cai uma espiga ótima, deixa cair a espiga boa, e aí, quando ela encontrar essa espiga, não olhe para trás, não faça ela se envergonhar, não chame a atenção dela. Ali, estratégia de um bom homem. De um bom homem. De um homem temente a Deus. Ele queria recompensar aquela mulher que socorreu aquela parente dele. Ele estava com o coração cheio de gratidão. Ele queria ajudar mesmo aquela mulher tão especial. Para que ela não se sentisse, não ficasse envergonhada, tivesse cuidado de deixar cair espigas boas, mas para que a colheita dela, que era de restos, fosse uma colheita abençoada. E assim, irmãos, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. Ela deixou ali. Depois que ela comeu, até ficar satisfeita, era muita comida. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Impressionada com o que ela colheu, né? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Ela vai e abençoa. Aquela mulher amargurada, ela tinha bênção. Às vezes a pessoa está na prova, esquece de abençoar. Ai, tá doendo, só fica olhando para a própria dor, só fica ali, remoendo a própria dor. Não, tem alguém precisando da tua bênção. Vai abençoar. Quando você menos esperar, sua vida não vai mais ser amargurada. Sua vida vai ter sentido, vai ter propósito. Olha só. Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso. Olha o que ela disse, Noemi, a que pediu para ser chamada de Mara. Reconheceu a bondade de Deus naquilo que ela viu, na fartura de alimentos. Ela disse que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aqui ela reconhece. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores.
Vamos explicar o que é resgatador. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou e continuou morando com sua sogra. Ali, cuidando de sua sogra. E aí, Noemi, ela vai orientar, porque resgatador é o seguinte: quando uma mulher ficava viúva, o parente daquela família, o familiar dela, tinha o direito de resgatar aquela mulher para a esposa, para ser esposa dele. Só que tinha um parente mais próximo de Ruth e de Noemi, na verdade, de Noemi, porque o parentesco de Ruth é com Noemi, era nora dela, mas tinha um parente mais próximo de Noemi do que Boaz. Aí olhe que homem íntegro. Ele se interessou por ela. Ele aceitou, porque ela se ofereceu a ele. Noemi orienta a Ruth, dá uma estratégia a Ruth, diz como ela deve fazer, esse perfume, se arrume e vai, descubra os pés dele, que é uma forma de dizer que ela estava ali se oferecendo a ele, para ser esposa dele. Aí ele ficou interessado, mas ele disse: primeiro, vamos perguntar ao parente mais próximo, que ele tem mais direito ao resgate do que eu. E aí Deus é tão bom que o parente mais próximo não teve interesse em Ruth. E aí Boaz casa com Ruth e dá filho a Ruth. E sabe o que acontece, irmãos? Que eu quero ler para vocês. Ruth dá à luz Obed. Obed, ele é pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. Davi, o rei Davi. Boaz era da família. Boaz, pai de Obed. Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Obed. Esse filho, Obed, é pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. Então, o que acontece? Assim, Boaz recebeu Ruth. Aí, como o homem liberou para ele casar, ele casa com ela. E ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, aquelas mulheres que ouviram Noemi dizer: não me chame de Noemi, me chame de Mara, pois o Senhor me tirou tudo. Era a pessoa que tinha perdido tudo, tinha mais nada. Ela disse: eu saí daqui cheia, saí com o marido, com filhos e voltei vazia. Aí sabe o que as amigas dela disseram? As mulheres. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Você agora tem quem cuide de você, de direito. Oh, aleluia! Oh, Deus grande! Quando tudo parecia perdido, o Senhor dá a Noemi a alegria de ser avó. Porque Deus deu a Noemi, quando ele deu aquela nora, Ruth, ele estava dando uma filha. E ela nem sabia ainda. Mas ela tratava a sua nora muito bem. E a nora amava demais essa sogra. Era a filha que Deus deu de presente. Porque Deus ia recolher os filhos dela. O esposo e depois os filhos. 10 anos depois os filhos. Mas não abandonou Noemi. Não tinha que ser chamada de Mara. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. E foi. Avô de Davi. O avô de Davi. Do rei Davi. Do rei de Israel.
que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. É assim que Deus faz. Ruth era mesmo, ela valia como 7 filhos. Ela era melhor que 7 filhos. Agora Noemi ficou cheia novamente, acabou o vazio. Agora ela era um netinho para cuidar. Oh, Deus grande. Eu vou ler de novo esse versículo 15 de 1 Samuel, não, 15, nada de 1 Samuel, 15 de Ruth, do livro de Ruth, versículo 15 do capítulo 4. Porque esse livro só tem 4 capítulos. Depois leiam, é muito linda a história, porque eu pulei muito. É muito linda, só são, olha, 3 folhas, só são 4 capítulos. Aí depois vem o 1 Samuel, 2 Samuel. Mas é antes, Ruth. Então, irmãos, no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 15. Nesse filho que Ruth teve, o netinho de Noemi, nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Acabou a solidão. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. Oh, aleluia! Porque foi mesmo. Nasceu um filho para Noemi. Quando ela achava que ela nunca mais, quando tudo parecia perdido para ela. Quando ela despediu as noras e ia voltar vazia para aquela cidade. Mas ela, quando disse que estava vazia, ela pensava que estava vazia. Ruth estava com ela. Como que ela voltou vazia? Mas a dor nos cega, irmãos. Nós não vemos aquilo que está conosco. A bênção está do seu lado. E você está se lastimando porque quer a bênção. Ela já chegou, não percebeu ainda não? Quando o filho de Noemi casou com Ruth, ela ganhou uma filha que valia mais que 7 filhos. A bênção já estava com ela. Quando o Senhor recolheu os seus filhos primeiro seu marido, depois seus filhos, não deixou ela vazia, não. Aquela mulher, Noemi, ela nunca ficou vazia. Porque quando Deus levou os seus filhos, ele já tinha deixado Ruth com ela. É assim, irmãos. Quando ela voltou, não era para ela ter dito que voltou vazia. Ela estava com uma riqueza grande ao lado dela, cuidando dela, cheia de amor. Ruth. E a sua Ruth? Olha para a sua Ruth. Procure. Está do seu lado. Tem alguém te abençoando. Tem alguém preocupado com você, cuidando de você. De alguma forma, você não está sozinha. Você não está sozinho. O Senhor é por você. Apenas não perca a sua fé. Porque Noemi, mesmo no auge de sua amargura, sem nem enxergar a bênção que estava nela, Ruth estava com ela, não deixou ela nenhum instante sozinha. Mas mesmo assim, dentro de toda aquela amargura, na cegueira que é a tristeza, que o sofrimento traz, ela não blasfemou contra o Senhor. E ela não cansava de abençoar as pessoas. Ela abençoou as noras, ela abençoou Boaz, ela abençoou. Ela abençoava. Não deixe de abençoar. Nós precisamos de bênção. Abençoe este canal.
Abençoe a minha vida. Abençoe aquela pessoa que está do seu lado, precisando da sua bênção. Vamos abençoar mais. Ah, mas eu estou sofrendo, estou passando por uma dificuldade. Não impede você de abençoar. Noemi, mesmo na dor, na cegueira do sofrimento dela, nem via que Ruth, já ela estava o tempo inteiro com alguém com ela, mas ela abençoava. Esta é a posição que alegra a Deus. Abençoe. Abençoe. Que Deus te abençoará sempre. Observe, tem alguém do seu lado sendo usado por Deus ou usada por Deus para te abençoar. Abra os olhos espirituais. E aqui, irmãos, elas disseram: nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Agora ela tem ocupação, viu? É bom demais cuidar dos netos. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, que era o pai de Davi. É assim, irmãos. Fiquem com esta palavra. Recebam esta palavra. Quando tudo parece perdido, se é no Senhor que você crê, se é nele que você espera o conforto, por maior que seja a sua dor hoje, saiba, o Senhor vai transformar a situação e vai te encher de alegria, de paz, de refrigério, de conforto. Vai te dar frutos, vai gerar, assim como Ruth deixou nas mãos dela, de Noemi. Agora ocupe seu colo. Agora você tem em quem cuidar. Você vai ter ocupação. Você vai se ocupar. E aí, jamais pensar que você vai ser chamado de Mara. Deus quer te abençoar nesta manhã, te lembrando isso. Mesmo que tudo pareça perdido. Quando tudo parece perdido. Oh, aleluia! Glória a Deus! Há um Deus no céu. Oh, aleluia! Olhando para você, mulher. Para você, homem, que acha que não tem valor nenhum. Que tá tudo perdido. Que não tem mais direito a nada. Que é aquele que fica ali jogado. Sem importância. Ninguém gosta de você. Você é incômodo. Você se sente envergonhado na sua família. Você se sente o menor. Que história é essa, homem de Deus? No dia que você escolheu olhar para Ele, para o autor da sua vida, você se tornou um homem importante. Você tem muita importância. Olha o que Deus te deu. Olha o que Deus te deu. Não olha para o que você perdeu. Olha para o que Deus te deu. O mais importante, abriu os teus olhos espirituais e te fez um homem segundo o coração de Deus. Que quando fala de Deus, chora por amor a Deus, por respeito a Deus. Você é muito valioso, viu? Você é muito importante para a sua família e para Deus. Não deixe que Satanás coloque na sua cabeça essa coisa de se sentir menor. Você não tem nada de menor. Você é um grande homem. E você, mulher, que pensa que está tudo perdido. Ah, eu perdi, eu não tenho mais. Não. Está tudo perdido. Não, eu sou vazia. Eu não tenho mais nada. Acabe com isso.
Assim diz o Senhor nesta manhã, no despertar com Cristo. Você é uma mulher valiosa para o Senhor. Não tem nada perdido, não. Olhe para o alto. Pare de olhar para as circunstâncias. Para, mulher, de olhar para as circunstâncias. Não limite o poder de Deus. Olhe além das circunstâncias. Olhe do outro lado. Há um Deus todo-poderoso. Aleluia. Guerreando por você. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Ai, assim, Adai, assim, Adai. Assim. Oh, glórias a ti, meu Deus Altíssimo. Oh, aleluia, Deus. É isso que ele está dizendo. Para com isso. Para de pensar que está tudo perdido e que você é uma pessoa vazia. Não é. Encha-se do autor de sua vida. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Vai trabalhar para o Senhor. Vai à procura dele. Vai. Prostra-se diante daquele todo-poderoso que pode mudar esse quadro agora. Repreender esta maldição, tirar esta maldição de sua vida. Tirar todo esse mal que tem tentado contra a sua vida, que tem puxado você para trás. Busque o Senhor. É nele que está a solução. Ânimo! Não pense que tudo está perdido, porque não está. O Senhor disse, foi esta frase, quando tudo parece perdido. Parece perdido, mas não está perdido. Ânimo! O Senhor é contigo. Olhe para o alto e não pare de abençoar. Enquanto você está passando pelo deserto, seja abençoadora, seja abençoador. Abençoe, abençoe, abençoe. Não importa se essa pessoa te amaldiçoa. Abençoe essa pessoa. Abençoe. Abençoe, 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 abençoe. Abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, quem sou eu, meu Deus, para receber de Ti, Pai, uma palavra tão importante, meu Deus. Eu não sou nada, Senhor. Essa palavra, Senhor, me edifica e eu tenho certeza, Senhor, que ela vai alcançar aquelas pessoas em lugares mais longínquos, Pai, ou aqui pertinho, ou até nos meus parentes. Porque é assim que eu vejo, Senhor, a Tua bênção derramada sobre nós. Pai, quando tudo parecia perdido, quando no auge da pandemia, Pai, no auge da pandemia, Pai, quando tudo parecia perdido, quando as notícias eram amargas, travava, Senhor. O Senhor derramou essa bênção em nossas vidas, Pai, através desse favor que o Senhor nos fez. Este canal, Senhor. Este canal, Senhor, é bênção. Obrigada, Senhor, por esse canal. Senhor, abençoa este canal, Senhor. E que ele cumpra, esse canal tem que cumprir a Tua vontade. Tem que alcançar aquelas vidas, Pai. Nós temos muito o que fazer. O que eu fico, Senhor, meu Deus, eu fico, Senhor, surpreendida, mesmo sabendo que tudo podes. Mas todos os dias Tu me surpreendes com uma palavra, Senhor. O Teu Espírito me orienta, Senhor. Senhor, o Senhor fala coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não entendia, Senhor. Não entendia, Senhor. Eu só sabia que devia
fazer aquilo que o Senhor disse que eu deveria fazer. Aleluia! Eu te adoro, Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra que o Senhor me entregou hoje. Senhor, eu te adoro e eu quero que o mundo inteiro ouça que é o Deus no céu, digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. O homem precisa entender isso. Vocês, cada um precisa entender isso. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus por nós. Ele é maravilhoso demais para a gente estar angustiado. Por isso que eu não consigo me angustiar, irmãos. Porque Ele está presente. Ele está presente. Ele não esqueceu de você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe antes que você tenha percebido que precisava. Amém? Jesus te ama. Te ama muito. Esse que enche o meu espírito de alegria ao ponto que eu chore. Mas é de alegria. Ele habite em você. Permita. Deixe ele entrar na sua vida. Mesmo que tudo pareça perdido. Amém? Amém. Deus te abençoe grandemente. Deus nos abençoe. A partir de amanhã, se Deus quiser, eu estou sem óculos. Vou já fazer uma cirurgia de tirar o grau. Graças a Deus. Mas amanhã estarei aqui, exaltando e glorificando o santo nome do Senhor. Que Deus continue reinando soberano sobre toda a terra, sobre as nossas vidas. Jesus é bom e Ele está vivo, intercedendo a Deus por você, por mim. Por isso que eu estou aqui. Amém? Amém. Alegre-se. Ânimo. O Senhor Jesus é contigo. Amém. Glória a Deus. Estou feliz, porque Jesus, Ele visitou a gente mais uma vez. Mais uma vez, Ele trouxe da porção, do maná, da palavra viva e eficaz. Foi tudo Ele. É para a honra e glória dEle. Amém.